Nós estamos numa série chamada O Jesus Desconhecido, o Messias da Bíblia, comparado com aquele que é anunciado pelo mundo. Quando a gente fala sobre esse anunciado, a gente corre o risco de pensar o seguinte: olha que interessante, eles vão falar do Jesus que os cristãos conhecem, em contraposição com o Jesus de quem não é cristão. E, infelizmente, não é bem assim. Porque se nós fizermos uma pesquisa séria e detalhada sobre pontos fundamentais da fé e de Cristo Jesus, nós vamos, infelizmente, reconhecer que muitas pessoas que frequentam a igreja domingo após domingo há anos, também lá não sabem muito bem quem é o Jesus das Escrituras. E eu noto isso porque várias vezes, quando eu cito em alguns ambientes religiosos alguma coisa que Jesus disse no Evangelho, que não são daquelas mais conhecidas e mais propagadas, muitos cristãos que estão ali depois procuram perguntando assim: viu, mas de onde é que você tirou aquela informação sobre Jesus? E aí eu digo: eu tirei da Bíblia. Mas de onde? Do Evangelho. Mas eu nunca li isso. A questão é que a gente já leu. Mas como aquela não é uma informação que talvez interesse a forma como nós queremos enxergar Jesus, a gente passa batido e lê apenas aquilo que nos interessa. O que acontece então é que Jesus passa a ser um Jesus desconhecido para uma grande parte da população do mundo inteiro. Tenha ela pisado alguma vez numa igreja, tenha ela nunca pisado numa igreja. Então, nessa série, o que nós estamos fazendo? Pegando alguns textos em que Jesus traz algumas mensagens que não são lá muito palatáveis. Sabe aquelas mensagens, aquelas partes do Evangelho que não são muito gostosas de ouvir, porque mexem em partes da nossa vida que, de verdade, a gente não gostaria que mexessem? Então, são esses textos que nós vamos ver nessa série. Então, como eu disse na semana passada, essa série tem uma capacidade de ser uma série um pouco mais ofensiva por tocar em algumas feridas do que outras séries. Mas antes de você brigar com a gente por causa do teor da mensagem, a única coisa que a gente pede para você: vai para casa, acalma o coração, deixa a poeira baixar, lê na Bíblia se o que a gente falou é do jeito que a gente falou mesmo, e se não for, aí você tem todo o direito e dever de vir brigar com a gente. Se você se ofender com a mensagem, for para casa, acalmar o coração, ir para a Bíblia e notar que é do jeito que a gente falou mesmo, aí a gente vai apenas convidar você a render-se a Jesus e vida que segue, e todo mundo fica feliz no final. De qualquer forma, todo mundo fica feliz no final, todo mundo ganha, e a gente continua a nossa caminhada para a glória de Deus. Antes de ir para o texto de hoje que a gente leu, eu quero lembrar o seguinte: esse texto tem um contexto. Ele acontece imediatamente depois de Jesus abençoar algumas crianças. Essa é uma outra passagem famosa do ministério de Jesus. A Bíblia diz que algumas crianças estavam lá em volta de Jesus ensinando, e as crianças, sendo criança ali em volta de Jesus, os discípulos querem expulsar as crianças, colocá-las num outro lugar, e Jesus traz essas crianças para perto dele, abençoa essas crianças, ora por elas e diz assim: quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser igual a uma criança. E logo depois de Jesus dizer isso é que vem o texto que nós vamos estudar hoje. Então lembre-se, o contexto do texto que nós estamos verificando hoje tem a ver com Jesus acabando de dizer: vocês precisam ser como crianças. Porque se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. E aí então vamos para o texto, porque a Bíblia diz em Mateus 19, a partir do versículo 16, o seguinte: eis que alguém, logo depois que Jesus diz que você deve ser como uma criança, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Obviamente, esse que se aproxima de Jesus e pergunta é um adulto. Porque ele olha, bom, se tem que ser como criança e eu sou adulto, complicou para mim. Porque como é que eu faço agora? Eu não sou criança, Jesus acabou de dizer que tem que ser como uma dessas crianças, e eu não sou como uma delas. Então alguém se aproxima de Jesus e lhe pergunta: mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida
eterna. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar sobre esse texto é que ele fala sobre algo muito simples e ao mesmo tempo complicado. Fala sobre a simplicidade e a complicação da salvação. Porque a Bíblia diz que para nós sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus, crer que Jesus realizou as obras que realizou, morreu em nosso lugar e ressuscitou. A Bíblia diz exatamente o seguinte: se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, então você é salvo. Eu não sei quanto a você, é simples fazer isso. Embora a gente tenha que ter fé para acreditar no coração, basicamente a logística da coisa não é lá muito complicada. Se você leu a história, compreendeu a história, entendeu a história, creu na história e confessou a Jesus como Senhor, a Bíblia diz que você é salvo. Só que como nós vivemos numa cultura que trabalha meritocracia, todos os nossos neurônios nessa hora vão começar a dizer: não pode ser só isso. Porque se for só isso, é muito simples. Se for assim, então quer dizer, por exemplo, que se um bandido, vamos lá pensar, um bandido, porque a gente tem que pegar a escória da sociedade, não nós, a gente tem que pegar aqueles que são terríveis, que cometem pecados escabrosos. Então quer dizer que alguém, por exemplo, que passou a vida roubando, matando, se prostituindo. Quer dizer que essa pessoa, então, se ela chegar no fim da vida, ela crê nessa história e ela confessar Jesus, ela vai ser salva? Vai. Mas como? Tem na Bíblia, inclusive, uma história clássica do cara que estava sendo crucificado com Jesus. O cara estava sendo crucificado com Jesus e uma pessoa não era lá a melhor pessoa do mundo. E aí ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se a gente for pensar no quesito justiça, não é lá muito justo. Mas se não fosse assim, quem conseguiria ser salvo? E é exatamente sobre isso que o texto vai falar. Chega um cara para Jesus e veja como esse cara, ele tem a vida baseada nele mesmo. Porque ele chega para Jesus e diz o quê? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Esse cara, eu acho que ele tem uma perspectiva muito, muito alta de si mesmo. Ele está dizendo: olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Veja como a vida desse cara é centrada nele mesmo. Porque, mestre, eu vi que o senhor disse que tem que ser como criança. Olha para mim, eu não sou criança. Eu não sou ingênuo, inclusive, como criança. Eu já sou esperto, sou vivido. O próprio texto vai mostrar que esse cara era um cara de sucesso. Ele já galgou degraus e já chegou a lugares que grande parte da sociedade da época não tinha chegado. E aí então ele diz: mestre, eu preciso que o senhor me ajude. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz o seguinte: olha, se você quer entrar na vida, é simples, obedeça aos mandamentos. Jesus responde: se está centrado em você, então obedeça aos mandamentos de uma tal forma que você viva uma vida tão digna, mas tão digna, que Deus olhe para você e fale assim: esse aí não tem como não salvar. Esse aí, olha, esse daí colocou Madre Teresa no chinelo. Nós temos aqui praticamente um novo eu no mundo, vivendo de uma tal forma. Só que quando a gente pensa nisso, a gente não pode esquecer alguns detalhes importantes. Deus não conhece apenas aquilo que a gente faz. Porque as pessoas que convivem com a gente, conforme elas vão convivendo, elas olham para a gente e começam a entender assim: você não está bem hoje. Elas nos conhecem, mas elas não sabem tudo a nosso respeito. Diferente da pessoa que mais nos conhece na vida, Deus conhece absolutamente tudo. O que significa dizer que sim, aquilo que você está pensando agora, Deus sabe. Porque Ele conhece os nossos pensamentos. Sabe aquela boa ação que você fez, mas fez só para parecer?
Então Deus sabe que você fez só para aparecer. Sabe aquele gesto amoroso e carinhoso que você fez apenas esperando receber alguma coisa em troca? Então Deus sabe que você só fez aquilo esperando receber alguma coisa em troca. Mas Jesus entra no jogo desse cara e diz: olha, você deve então obedecer aos mandamentos. Se você quer se salvar, a receita é essa. Tem toda a lei lá do Antigo Testamento. Cumpra toda a lei do Antigo Testamento e você vai conseguir se salvar. Aí o cara faz uma pergunta para Jesus muito, muito estranha. Mas quais mandamentos eu devo obedecer? Como quais? Todos. Jesus respondeu. Jesus começa do básico. Jesus olha para ele e diz: eu vou ter que ensinar como eu ensino uma criancinha. Vamos começar pelos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Então vamos começar lá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes da gente continuar, a gente precisa lembrar que no mesmo evangelho de Mateus, no mesmo livro, logo no começo, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você tem algo chamado Sermão do Monte, uma das pregações mais conhecidas de Jesus. As pessoas conhecem essa mensagem. E era muito provável que esse jovem também conhecesse pelo menos uma parte do teor da mensagem do Sermão do Monte. Jesus tinha dito lá: olha, vocês ouviram que foi dito que você não deve matar. Porque diz lá os 10 mandamentos: não mate. O mesmo Jesus diz no Sermão do Monte em Mateus: eu, porém, vos digo, se você irar-se com o seu irmão de uma tal forma que você tenha desejado matá-lo no coração, você já cometeu assassinato. Porque importa para Deus não o ato em si, mas as motivações do coração. Sendo assim, será que esse jovem nunca tinha matado alguém no coração dele? Quem aqui, por exemplo, nunca matou alguém? Ou então a pergunta nem deve ser essa. A pergunta deveria ser: quantas pessoas você matou hoje? O texto diz, Jesus diz: olha, uma outra coisa, não adultere. E aí você pode dizer: não, porque eu nunca adulterei, eu sou uma pessoa pura, santa e imaculada. Aí Jesus diz lá: eu, porém, vos digo, se você olhou para alguém com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Nem vou perguntar. Não, minha esposa não está aqui, vou perguntar. Quem aqui nunca... Vocês entenderam? Não é? Você que está aqui acompanhado, vou evitar que você passe por esse constrangimento e tenha que mentir dizendo que não. Mas vamos num mais fácil aqui. Vamos pular esse, que eu já senti que o ar ficou pesado. Eu já vi algumas esposas olhando para o marido: o que você vai responder aí? Você minta. Não darás falso testemunho. Não minta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nunca mentiu? Só para eu saber aqui. Nunca mentiu. Nem aquelas mentirinhas light. Alguém nunca mentiu? Não? Todo mundo aqui já mentiu? Vocês vão tudo pro inferno, viu, gente? Não sei se vocês estão sabendo. Só mais a título de curiosidade, vocês estão todos... Olha, a calico 7 pele. Ali com coisa ruim. Tem que tomar cuidado com isso aí. Vocês estão mentindo. Veja que Jesus está construindo para aquele homem uma ideia de que se você tentar viver de uma tal forma que você se justifique diante de Deus, você simplesmente não vai conseguir fazer isso. Ora, obedeça aos mandamentos. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. Tá, mas tá bom. Vamos supor que, então, ele está sendo verdadeiro. O que me falta ainda? Eu acho interessante que esse jovem toca num ponto fundamental da vida. Não importa o que você tenha. Se a sua vida estiver baseada em você mesmo, sempre vai faltar alguma coisa. Porque vamos partir do pressuposto que esse cara está falando a verdade. Jesus, eu faço tudo isso, mas me falta alguma coisa. Porque eu sinto que falta alguma coisa. Jesus, e o texto vai mostrar, esse cara
não apenas aparentemente ele tem uma moral interessante, como ele tem uma vida social muito interessante. Mas ele mesmo diz: Senhor, eu tenho feito tudo isso, mas o que me falta ainda? Porque eu sinto que falta alguma coisa. Eu estou vivendo de acordo com o que a cultura diz que eu devo viver. Eu estou alcançando sonhos que eu vejo serem vendidos na televisão. Eu estou alcançando tudo aquilo que eu sonho quando eu vejo as redes sociais. Mas de verdade, Jesus, quando eu olho para o meu coração, eu ainda fico com a sensação de que está faltando alguma coisa. Sabe aquela sensação de que há um vazio que eu não sei qual é e que eu fico tentando preencher com uma série de coisas que não preenchem absolutamente nada na minha vida, no meu coração e na minha alma? Então é exatamente isso que eu estou sentindo. Então Jesus respondeu: tá bom, então se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Uma coisa importante, Jesus não está estabelecendo aqui que só é perfeito quem doa todos os seus bens. Jesus não está estabelecendo isso. Embora algumas pessoas até deveriam fazê-lo, dependendo de como vivem a relação com aquilo que têm. Porque a própria continuação do texto vai mostrar depois que Jesus está tratando de algo muito mais profundo no coração desse jovem. O que Jesus está dizendo para esse jovem é o seguinte: você precisa abrir mão de tudo que for mais importante que o próprio Jesus na sua vida. Não importa o que você tem na vida que é mais importante que Jesus. Você tem que abrir mão disso. Tem que abrir mão imediatamente. Não há uma outra possibilidade de uma vida sendo vivida para a glória de Deus e de verdade para Deus, em que você não tenha Jesus como o maior amor de toda a sua existência. Isso faz com que a gente tenha que se fazer essa pergunta nesse exato momento para o nosso coração. De verdade, Jesus é a coisa mais importante que você tem? De verdade. Porque Jesus pode ser a coisa mais interessante que você tem. E uma coisa é você dizer, isso é muito interessante, ao invés de dizer, essa é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. O que Jesus está estabelecendo para esse jovem é isso. Jovem, o problema é que você não tem a mim como a coisa mais importante da sua vida. E se você não tem a mim como a coisa mais importante da sua vida, então vai ser muito complicado conversar com você a respeito de salvação. Porque a salvação tem como princípio elementar reconhecer Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí você vai estabelecer os outros amores na ordem correta. Mas se você não fizer isso, a vida toda vai ficar uma grande bagunça. No entanto, quando a gente para pensar, não é esse Jesus que a cultura vende. A cultura vende um Jesus que está aí disponível para satisfazer os seus sonhos, para ajudar você a concretizar os seus desejos, de uma tal forma que a pessoa faz o que a Bíblia diz que não deve fazer e depois diz que agradece a Deus por aquilo. É bem capaz, e nós vivemos num mundo em que o cara quer adulterar e depois de adulterar, se você perguntar para ele, você adulterou? Adulterei sim, graças a Deus, estamos aqui, eu estou aqui até com a minha amante, graças a Deus deu tudo certo, estou num vigor físico que, olha, só por Deus. A gente pode ouvir uma coisa dessa e pensar, nossa, mas será que alguém faz isso? Claro que faz. Claro que faz. Muitas vezes a gente não ora simplesmente dizendo Deus faz a tua vontade, pelo medo de que Deus faça a vontade dele. Pelo medo das consequências inevitáveis de Deus olhar para a gente e falar assim, vou fazer a minha vontade. Pense nas implicações reais que isso traz para o nosso coração, para a nossa segunda-feira. Pense no seu trabalho, você ter que viver o cristianismo até as últimas consequências. Pense em todos os aspectos, em todos os relacionamentos. É por isso que a Bíblia diz que acontece com o jovem algo muito triste. Ouvindo isso, o jovem afastou-se entristecido. Por quê? Ele tinha muitas riquezas. Eu acho, inclusive, que esse jovem não tinha muitas riquezas. A questão é que as riquezas tinham esse jovem. As riquezas possuíam esse jovem. Que é algo muito normal e natural na sociedade em que nós estamos inseridos. Quer ver só? Amanhã é segunda-feira, daqui a pouco segunda-feira.
E você vai acordar para trabalhar. E vai trabalhar para quê? Se a resposta primeira ao porquê você trabalha é porque você precisa ganhar dinheiro, então você está trabalhando como um pagão trabalha, não como um cristão trabalha. Porque o cristão não trabalha pelo dinheiro. O cristão trabalha para glorificar a Deus através da vocação que Deus deu para ele. E Deus é tão bondoso que ao exercermos a nossa vocação que ele deu, ainda permite que a gente ganhe dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro. O problema é fazer de ganhar dinheiro e fazer dinheiro o alvo principal. Porque quando nós vivemos assim, nós vamos começar a fazer tudo pelo dinheiro e tudo pelas riquezas. E o que Jesus está dizendo para esse jovem? Há um problema sério nisso. Quando você vive dessa forma, você está querendo apenas um Deus que ajude você nas suas necessidades, no seu gosto e no seu desejo. Você quer um Deus à sua imagem e semelhança. E você não quer ser formado à imagem e semelhança de Deus. De verdade, é um jeito prático de viver um ateísmo disfarçado de uma religiosidade de domingo após domingo. Então Jesus disse aos discípulos, eu digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus não está dizendo que é impossível, Jesus está dizendo, é difícil. Jesus não é contra rico, mas em muitos textos, Jesus deixa claro que as riquezas são um grande perigo. Eu não sei, por exemplo, para o pessoal adepto da teologia da prosperidade, como é que eles lidam com esse texto. Porque esse texto, para o pessoal da teologia da prosperidade, é um problema meio sério. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, mas nesse caso, quem é que pode ser salvo? Porque talvez ainda esteja na mente dos discípulos até esse momento a percepção de que a gente precisa fazer algo para ser salvo. Mas se é do jeito que Jesus está dizendo, então ninguém vai conseguir. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A gente precisa voltar agora ao contexto. Jesus disse esse texto logo depois de qual mesmo? Logo depois dele dizer que nós precisamos ser como crianças. Os que têm filhos aqui, sobrinho, quem já brincou com criança sabe isso. Quais são as grandes preocupações de uma criança? As grandes, vamos lá. As grandes preocupações que uma criança tem. Vamos lá, quais? Celular conectado, essa é uma questão. Um celular desconectado dá uma angústia na gente. Essa aqui é um clássico. Pausa no desenho para tomar banho. Lá em casa, a minha filha mais nova, ela me ensina. Fala, pai, antes de desligar, dá pause. Porque senão, quando eu voltar, tá no 60º desenho. Então, pai, você deu pause? Eu dei pause, filha. Várias vezes eu não dou. Eu esqueço. Falei, pausei tudo lá. Eu estava assistindo um desenho X, já tá sei qual episódio. Pai, você não pausou. Pausei, mas é que a Netflix que não quis dessa vez. Ela não quis pausar, falou que não vai pausar. Qual outra coisa que criança tem as preocupações? Celular conectado, pausar o desenho. O Wi-Fi, tem que ter o seu Wi-Fi. E... Agora, se tirarem essas coisas das crianças, elas morrem. A gente morre de aguentá-las. Mas elas não morrem. Se você chegar para uma criança e falar assim, olha, não tem mais desenho. Ela vai ter que inventar alguma outra coisa para fazer. Se você falar para uma criança, não tem celular conectado, ela vai ter que inventar uma outra coisa para fazer. Você já notou que, e graças a Deus por isso, os nossos filhos, pelo menos, eles não ficam preocupados com o que vai ter de almoço? Não ficam. Eles não ficam preocupados, por exemplo, se tem água. Eu nunca vi nenhuma das minhas filhas em casa falando assim, olha, tá acabando o galão de água, hein? Precisamos ligar para trazer mais galão de água, senão vão morrer de sede nessa casa. Elas não se preocupam com o que vão comer. Elas não se preocupam com o que vão beber. Porque elas sabem o quê? Os pais estão cuidando disso. O que é necessário para viver, os pais estão cuidando. Então elas se preocupam com o que é supérfluo.
Elas se preocupam com aquilo que é secundário. É quase que Deus dizendo para a gente: não fiquem preocupados com a salvação de vocês, porque a salvação de vocês depende de mim. E quando vocês aprenderem a viver desse jeito, vocês vão poder descansar de uma tal forma que as preocupações de vocês vão ser com coisas totalmente secundárias e irrisórias. No entanto, não é assim que a sociedade vende Jesus. Eu cansei de ouvir gente dizendo assim: olha, Jesus quer fazer de nós uma pessoa melhor. Você não vai se tornar uma pessoa melhor, você vai continuar sendo odioso, chato e insuportável. O que Jesus pode fazer é uma transformação completa de quem nós somos. De uma tal forma que a gente não precisa ficar usando aquela desculpa de que meu gênio é ruim. E eu já disse isso aqui várias vezes. É complicadíssimo quando você olha um cristão de 10, 20, 30 anos e ele usa a desculpa de que ele tem gênio ruim para fazer as atrocidades que faz. Porque Deus tem capacidade de ressuscitar Jesus dos mortos, mas trocar o nosso gênio, né, gente? Olha, é de uma dificuldade. Imagine Deus olhando, falando: ressuscitar Jesus dos mortos foi fácil. Agora, o gênio desse irmão, ele é ascendente escorpião. Não sei nem se tem isso, só estou chutando aqui se tem uma coisa dessa. Não sei se... Ah, uma outra coisa. Mas Jesus, nesse texto, está falando sobre rico. Eu não sou rico. É assim? Ah, é. É claro que quando a gente vai estabelecer se a gente é rico, a gente se compara com os grandes magnatas de Wall Street. Mas se você se comparar com a grande parte da população do mundo, você é muito rico. Nós somos tão ricos que, como eu já disse várias vezes quando a gente está num culto, a gente vai poder escolher o que vai comer daqui a pouco. A gente vai escolher. Você vai ter a possibilidade de, inclusive, a maioria aqui, de ir para uma lanchonete e escolher o que quer no cardápio. No mundo em que milhões de pessoas passam fome. Você vai chegar em casa e você vai ter água encanada. Saneamento básico. Você vai poder chegar em casa, e eu espero que a maioria faça isso, tomar um banho para dormir. E se você quiser, com água quente. Claro que se você se comparar com alguém que mora numa grande mansão, nos maiores centros tecnológicos do mundo, você vai se sentir pobre. Mas se você se comparar com a maioria da população do mundo, nós somos ricos. Então, quando Jesus diz isso para o jovem, ele diz para nós: cuidado, cuidado. Porque nós vivemos numa cultura que nos ensina a confiar nessas coisas que nós temos. E a Bíblia diz que nós devemos confiar em Jesus. O que nós precisamos, nós temos em Jesus. A pergunta ainda volta: Jesus é a coisa mais importante que você tem? Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? E Jesus lhes disse: eu digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Esse é um texto muito citado, né, sobre Jesus, e como ele é citado fora de contexto, não dá ideia nenhuma do que Jesus estava falando de verdade. Porque Jesus falou que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. É nesse contexto em que Jesus está dizendo. Jesus está falando: se você não acreditar na lógica inversa do reino de Deus, você vai ter muitas complicações comigo. Porque o que eu desejo é que, se necessário, você deixe casa, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus campos por minha causa. Eu sou a coisa mais importante que você tem? Não parece esse Jesus totalmente light que a sociedade vende. Jesus, você está dizendo que, se necessário, eu devo deixar os meus filhos por causa do Senhor? É isso que eu estou dizendo. Mas Jesus, isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido a partir da lógica de quem? Do Jesus que é vendido pelo mercado ou do Jesus da Bíblia? Porque é exatamente isso que o Jesus da Bíblia está dizendo.
Se você não me ama mais do que você ama os seus filhos, então você tem um sério problema comigo. Se você não me ama mais do que ama o seu marido, a sua esposa, os seus pais, então você tem um sério problema a ser resolvido. Não é algo que Jesus está dizendo apenas a um jovem rico há 2000 anos. É algo que ele está dizendo para mim e para você numa noite como essa. Não é nem um pouco agradável ouvir isso. Porque nós vivemos numa sociedade que nos ensina a amar as coisas e as pessoas que estão próximas e que podem trazer algum benefício para a gente. Se Jesus vivesse em 2020, ele ia falar e ia colocar até cachorro aqui, porque hoje em dia é até bom até colocar uma parte da família. Porque nós nos tornamos uma sociedade pagã que humaniza animais, como a sociedade babilônica. Ai, desculpa dizer isso, não sei, eu sei que era melhor ter falado mal dos filhos. Falou mal dos pets, meu Deus do céu. Essa é aquela mensagem, eu vou dar o e-mail do Nando para reclamações, porque senão os pais de pets vão ficar bravos comigo. Você pode mandar o seu e-mail para nando@coisasdejesusparasempre.com.br para reclamações sobre essa mensagem do tipo isso. Eu tinha tanta coisa para falar sobre isso, mas não vou falar porque vai virar um momento. Mas Jesus, quem é que consegue isso? A gente vive numa cultura tão contrária a isso, que só a perspectiva disso já amedronta a gente. Imagine que a gente coloca a nossa família acima de Jesus. E em determinado momento a gente ore assim: Senhor, tira do meu coração e da minha vida tudo que for maior que o Senhor. Aí pensa em Deus respondendo essa oração. Deus poderia? Poderia? Mas esse Jesus não cabe nas definições de Jesus que a gente conhece. Uma vez falando sobre esse Deus, um cara estava conversando comigo e disse: mas esse Deus é um Deus muito exclusivista. Como Deus? Porque se há uma única pessoa na história que pode ser exclusivista, é Deus. Ninguém mais pode. E ele pode estabelecer as regras para o cosmos que ele criou. Jesus, uma vez, no Evangelho de João, chega para os seus discípulos e diz assim: eu estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Olha que coisa gostosa de ouvir de Jesus. Obrigado, Senhor. A gente até agradece mesmo aí. Imagine, mais uma vez, quero pedir desculpa ao pessoal dos Greenpeace aí, para o próximo exemplo. Até quero pedir perdão antecipadamente. Né? Imagine você pegar aquele tenro, macio e suculento cordeiro, que poderia virar um delicioso carré. Essa é a parte da desculpa. Mas imagine você pegar um cordeiro daquele e colocar no meio de uma matilha de lobos. A questão não é quem aposta no cordeiro. A questão é, a aposta vai ser quanto tempo ele dura. Porque é inevitável. Se você coloca um cordeiro no meio de uma matilha de lobos, o que vai acontecer? Ele vai ser devorado. Porque lobos devoram cordeiros. E Jesus chega para os seus discípulos e diz: eu estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Eles vão fazer tudo para destroçar vocês. Mas Jesus, nossa, eu estou vivendo nesse mundo, sabe? Há tanto tempo e nunca aconteceu nada comigo como cristão. Não, peraí. Lobo não destroça lobo. Lobo destroça cordeiro. Se você viver como lobo, passa batido, ninguém nota.
É só mais um na multidão. Mas quando você tiver cheiro de cordeiro, eles vão fazer tudo para matar você. Não é legal ouvir isso. Esse Jesus é desconhecido. Tem um outro Jesus também que é bastante desconhecido. E mais uma vez, vamos nós para nando@alegriadejesusprasempre.com. Você manda lá seu e-mail. Jesus, e eu quero encerrar com esse exemplo, Jesus fala uma vez sobre o bom samaritano. E falar sobre o bom samaritano nos nossos tempos é complicado, porque a gente não tem a ideia do que significa um, significa outro, mas eu vou fazer uma adaptação da história de Jesus. Jesus chega num contexto como esse e diz o seguinte: olha, uma vez tinha um cara que foi assaltado na estrada que vai para a Charqueada, e deixaram ele à beira do caminho semi-morto. No entanto, o que aconteceu? Logo depois que ele foi deixado semi-morto, porque ele foi assaltado, estava vindo um pastor. Só que o pastor estava indo para o culto lá em Charqueada. Ele estava um pouco atrasado. De uma forma que ele até viu o cara semi-morto ali na beira da estrada. Mas ele passou de largo. Por quê? Porque não dava para se envolver com aquilo naquela hora. Então ele foi para o culto, porque ele tinha que pregar. Logo depois, uns 5 minutos depois, passou quem? Passou o líder da banda, que ia tocar no mesmo culto que o pastor ia pregar. E estava mais atrasado que o pastor. Olha o pessoal da música aí, você vê. Aí ele olhou, ele viu o cara semi-morto lá, ele pensou assim: não dá, porque se eu chegar, tem que passar o som. Então também fingiu que não viu e foi embora. 5 minutos depois, estava passando uma mãe de santo. Porque era sexta-feira, até esqueci de falar que era o detalhe, que era uma sexta-noite esse culto. É uma vigília. Aí a mãe de santo estava passando, a mãe de santo que ia para o terreiro, ela olhou aquele cara semi-morto e pensou assim: não dá para deixar esse cara aqui. Não dá. Ela parou, pegou o cara, colocou no carro dela e foi para uma clínica particular na cidade de Charqueada e chegou lá, ela deu entrada ali com o cara, falou: pode cuidar dele, e deixou um cheque calção. E ela tinha o cheque calção, pessoa jurídica do centro... agora não vou saber o nome do centro, centro, sei lá, Babalorixá de... Desculpa o pessoal, eu só estou citando o nome porque assim, estou na minha burrice aqui, Babalorixá de Ançã ou Xumaré, sei lá. E ela deu um cheque jurídico. Por quê? Porque ela conversou com o pessoal do terreiro já tinha falado assim: não, dá um cheque calção e já avisa que se precisar de mais alguma coisa depois a gente cobre. A gente faz uns trabalhos aqui e cobre o preço. Aí ela deu o cheque calção lá e falou pro cara: beleza, se precisar de mais alguma coisa, pode colocar na nossa conta. Aí Jesus olha para toda a galera religiosa que estava lá e diz assim: quem foi o próximo daquele cara? Porque o contexto era: quem fez o que Deus disse que deveria ser feito? E ele obriga os caras a dizerem, naquela época, foi o samaritano. Quase que obrigando a gente a dizer: Jesus, o senhor está querendo dizer que, por mais estranho que possa parecer, gente que a gente jamais imagina poderia ter mais cheiro de ovelha e postura de ovelha do que a gente? Sim, porque quando a gente deixa de clamar, disse Jesus, ele faz com que pedras façam isso. Não é função de pedra clamar, é função da gente. Mas Deus não fica sem a parte dele. Ele faz o que é necessário e de onde for necessário. Agora diz: esse Jesus vende? Não vende. Esse Jesus complica para o nosso lado. Esse Jesus denuncia a gente. Mas é o Jesus das Escrituras. Entendeu por que mataram Jesus? A única coisa a fazer é matar um cara desse. Da mesma forma que a gente está pensando agora, mas a melhor coisa a fazer é simplesmente fingir que isso não está acontecendo e ir embora para casa como se nada tivesse acontecido. Mas a pergunta ainda fica: Jesus é a coisa mais importante que você tem? Jesus é a coisa mais importante que você tem? Se sim, isso muda tudo. Se não,
tudo deve ser mudado. E que o Senhor simplesmente nos ajude a fazer isso, para a glória dele. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos dá. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver para a honra e glória do teu nome, todos os dias, assumindo o compromisso de termos o Senhor como a coisa mais importante que nós temos em nossa vida e em nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.